Boa noite. Vamos começar então essa nossa live muito especial, onde nós vamos estar conversando com o pessoal do Passos Mágicos, que é um projeto incrível, maravilhoso que nós acompanhamos. Vou convidar aqui nosso Dimitri, que é a presidente maravilhosa. Opa! E aí, Dimitri, tudo bem? Como boa é que vai? noite, querido. Boa noite, Tudo tudo ótimo, e bem? você? Tudo Tudo bem? ótimo, Dá para me tudo ouvir bem? maravilhoso. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem, tá tudo bem Dá? aqui, A vamos ver imagem se eu também tá aumento. legal? Tá perfeito. Maravilha. Nossa, tá Que tudo ótimo. bom. Dimitri, primeiro quero assim muito te agradecer por você estar participando aqui com a gente. Nós da Alianças do Bem temos assim uma honra de abrir essa série de lives com o Passos Mágicos. Que E na legal. sua pessoa, a gente quer agradecer o grupo inteiro do Passos Mágicos, que é uma família maravilhosa aí que vocês têm, né? Que legal. Ó, a gente também agradece do fundo do coração. Muito Legal, obrigado pelo convite. que Muito bom. legal. Dimitri, olha, Fala. nós da Alianças ficamos muito preocupadas assim que a gente soube de toda essa situação de pandemia, afastamento social e todos os problemas que vieram junto com isso, né? O que Certo. nós resolvemos fazer? Algumas lives onde a gente quer apresentar as instituições para que Tá todo certo. mundo conheça e que de Tá bom. repente venham a fazer parte de alguma delas, né? Que E eu legal, que fiquei bacana. e eu fiquei assim, olha, faltando ar quando eu soube que eu faria com o Passos Mágicos, Que legal. que é um Que projeto legal. assim que desde o primeiro dia que eu os conheci, eu me lembro muito bem como foi numa reunião. É, ainda nós estávamos em outra instituição e nós conhecemos você e a Michele e assim, o que mais me encantou que vocês apresentavam com muito amor o projeto. Vocês Que legal. transcendiam isso nas palavras. Então, eu fiquei muito feliz de acompanhar toda a trajetória de vocês aí no projeto. Que Olha, bacana. para começar, eu vou falar um pouquinho da Alianças. Tá Em legal. seguida, eu quero que você apresente o projeto Passos Mágicos, tá? Tá Então, bom. assim, Alianças nós fundamos em 2018, mas nós já havíamos feito trabalho em outra instituição antes, né? Então nós estamos juntas aí, acho que há uns 10 anos. E o que é Alianças do Bem? Alianças, na verdade, a nossa ONG é ponte para outras ONGs. Tá. Então nós vamos, conhecemos projetos e aí dentro do que nós conseguimos, nós vamos fazer alguma captação de recurso ou de produtos, alguma coisa para as instituições. E foi Que assim que legal. nós conhecemos o Passos Mágicos. Exatamente. Bom, quando nós fundamos em 2018, nós conseguimos fazer nosso primeiro projeto, que foi uma plataforma elevatória para Casa Vida. Esse projeto, na verdade, nós conseguimos com o apoio do pessoal do Banco Mercedes-Benz, ao qual nós temos assim uma gratidão por toda a participação. A casa estava para ser fechada e com essa reforma, essa adaptação, a gente conseguiu que ela continuasse suas atividades. Em 2019, nós fizemos um outro projeto, que foi o Geração de Renda, onde nós fizemos para o Instituto Viva Melhor uma reforma no refeitório deles. E nesse refeitório, o intuito é gerar vidas, onde os pais eles vão aprender a fazer a parte de panificação, e nosso intuito é que isso gere rendas. Nossa, que Essa legal. reforma que nós fizemos em 2019 só foi possível através de uma parceria, como sempre, né, as parcerias, Tá que certo. o ISC fez conosco, onde dentro de uma feira de segurança, nós conseguimos captar R$ 8.500, que nos possibilitou essa reforma. Não essa reforma, desculpa. Neste caso, foi uma adaptação da cozinha. Nós compramos alguns insumos que eles precisavam. E nessa feira foi onde nós lançamos o nosso prêmio Líderes do Bem, que
É um prêmio onde nós queremos unir líderes pelo mundo e, de certa forma, reconhecê-los por essa atitude. Que legal. E agora, em 2020, o que aconteceu? Nós estávamos com uma série de projetos aí em mente, em andamento, quando aconteceu a Covid. Quando surgiu isso, nós pensamos o que nós podemos fazer enquanto uma instituição que preza vidas, o que nós podemos fazer para ajudar todo mundo. Então, o que nós fizemos? Começamos a pensar em alguma coisa funcional dentro desse cenário todo. Um deles foi um projeto que vocês participaram, que é juntamente com o Grupo Pão de Açúcar, que é de arrecadação de alimentos, onde nós arrecadamos 3,5 toneladas, e que eu sou muito, muito grata a esse grupo, que todas as vezes eles nos chamam para fazer parte de todo o processo, isso é muito bacana. E esses 3,5 toneladas nós distribuímos em várias instituições, dentre elas o Passos Mágicos, que toda vez que o Passos Mágicos participa é diferente. As crianças falando do projeto, quando podem ser presenciais, nesse caso não pôde ser presencial, mas eu vejo assim, quando tem a coleta dos ovos de Páscoa, por exemplo, eles falando do projeto, não tem quem não se encante, né? É verdade, então, é verdade. Então, 2020, nós temos essa ação e nós começamos também a confecção de máscaras em 9 instituições diferentes, através de uma doação que nós recebemos do grupo Glow Têxtil, a qual aproveito o momento para agradecer. A gente espera fazer em torno de umas 20 mil, 25 mil máscaras e alguns pijamas hospitalares para doação para a comunidade. Que legal. E assim como nós sabemos que vocês imediatamente correram para fazer a diferença na vida das pessoas. É verdade, também. E aí, assim, nesse momento eu quero te convidar para você se apresentar, você como idealizador e fundador do Passos Mágicos, junto com a querida, amada Michele, né? E que é uma querida, uma pessoa... Dmitry, eu vou falar, a sua esposa, ela é especial. É verdade. Ela transcende amor, né? Eu vejo sua sogra também, a qual tive a honra de conhecer. Enfim, vocês são a família Passos Mágicos. E eu queria que você se apresentasse aqui para gente. Olha, que legal. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. É a minha primeira live da minha vida, então estou emocionado. Eu queria agradecer muito a todos, principalmente toda essa família que é constituída do Passos Mágicos, que é formada por nós, por toda a nossa família, pelos professores, que eu chamo de transformadores, que são pessoas incríveis, e todos os alunos, que sem os alunos seria impossível ter o projeto Passos Mágicos, né? E eles que fazem a diferença e fazem com que a gente exista, né? Então, a gente começou isso muito tempo atrás. O projeto Passos Mágicos, ele começou ainda quando a Michele e eu namorávamos, vamos dizer assim, porque tudo nasce de uma ideia, né? E a Michele e eu, a gente, desde que a gente namorava, a gente já tinha esse viés para trabalho social. Porque é muito importante quando o casal faz junto, né? Porque aí fica muito mais gostoso, os dois estão afim, e aí fica uma coisa bem gostosa. Então, a gente começou o projeto Passos Mágicos ajudando em orfanatos. A minha avó veio da Rússia órfã, e eu sempre achava que se eu morasse no orfanato, eu falava, quem cuidaria de mim, né? Quem pensaria na minha educação? Então, como a gente, por exemplo, no meu caso, eu consegui ter uma boa educação, consegui me formar, a Michele também, a gente sempre pensa, por que não fazer isso por crianças que querem? Então, começou lá no orfanato, e há 5 anos atrás, a gente teve assim, uma transformação, que a gente passou a fazer o que a gente fazia no orfanato na comunidade. Então, eu vou parar por aqui para passar a palavra para você, para ver o que você quer mais me perguntar. Começou por aí, então. Então, começou quando vocês estavam fazendo um trabalho dentro do orfanato e resolveram fazer também para a comunidade. Que ano foi isso, Dmitry? Que ano?
Olha, fazem 5 anos, né? Há 5 anos atrás, a gente começou com 40 alunos, no final do ano a gente terminou com 70, no ano seguinte nós tínhamos 300 crianças, aí passou para 560 e chegou em 1.000. Então foi assim um processo muito engraçado, porque as crianças elas entram no projeto, se encantam com a ideia, e aí vira uma coisa assim sinergética, entendeu? Sinergética, é verdade. Dimitri, eu sou suspeita, porque eu, assim, todos os lugares que eu passo e que eu posso, além de falar da Alianças, eu também falo do Passos Mágicos. Porque eu também, assim como minhas amigas, que nós somos que trabalhamos juntas, nós acreditamos que para fazer a diferença no mundo, para fazer principalmente na nossa nação, nós temos que ir pelo viés da educação. Nós temos que tentar fazer com que a educação realmente seja diferenciada, que o Brasil possa ser reconhecido por uma estrutura melhor, né? E o projeto de vocês, por ser tão voltado para a educação, nos encantou. E nos encanta até hoje em tudo que vocês fazem. Tem uma frase que você colocou dentro do seu projeto que eu achei incrível, que é o seguinte: o Brasil recicla plástico, papel, alumínio e descartamos seres humanos. Eu acho que isso é uma chamada muito importante, né? Porque... É verdade, porque o que acontece é o seguinte, à medida que a gente vem fazendo esse trabalho, nesses últimos muitos anos, o que a gente descobre? Que muitas crianças têm um talento incrível, incrível, e elas estão lá esquecidas. Então, o que a gente hoje proporciona para as crianças? A possibilidade delas conseguirem chegar lá. Então, o que acontece? Se você fosse uma criança que está lá, não importa o quão inteligente você é, mas você quer estudar, o projeto Passos Mágicos possibilita isso para você. Então, o que eu falo? Dimitri, tem muitas pessoas que estão nos seguindo que não conhecem o Passos Mágicos. Então, assim, explica um pouquinho de como acontece, como que é o método, o processo Passos Mágicos de educação. Então, o que é interessante, assim, a gente vive num país que tem poucos recursos. Geralmente, a gente sempre tem problema de orçamento. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente poderia montar um sistema onde a força do projeto estivesse nas crianças e nos professores, sem precisar passar pelos sistemas, para não ter que envolver, por exemplo, o sistema de educação, o governador, na verdade, fazer uma coisa que naturalmente fosse funcionando. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem um modelo que estimula a criança a acreditar em si mesma. Ela passa a ser a força motriz do projeto. A sinergia, a força está dentro dela. Então, o que acontece? Eu sempre falo o seguinte, se você quiser tocar a mente de uma criança, primeiro você tem que tocar o coração dela. Então, no projeto Passos Mágicos, a gente abraça as crianças, a gente recebe eles bem. Nesse momento, quando eles se sentem queridos e eles percebem que eles têm um ambiente propício para a educação, eles começam a estudar. E esse processo de estudar é muito engraçado, porque ele contamina. Uma criança estudando estimula uma outra criança estudando. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, não, parece até que é um passe de mágica o que vocês fazem. Como é que as crianças de vocês são tão motivadas? Então eu sinto assim, uma criança que está lá, hoje em dia, na periferia, que não tem condição de estudar, que tem vontade de estudar, quando você ativa vamos dizer, é como se você ligasse o Wi-Fi dela. O celular está sem Wi-Fi ou com Wi-Fi. A criança é a mesma coisa. Se você cuida bem da criança, ela se sente querida, ela naturalmente começa a estudar. Isso Aí o método poderíamos falar aqui vários tempos, mas o que eu sinto que o segredo está no coração de cada criança. Ô, Dimitri, vocês fazem aulas de português, matemática, inglês, de informática, né? Na verdade, esse informática aí precisa dizer assim, é TI, né? Na verdade, a gente conseguiu começar as primeiras turmas na Escola Politécnica
e que eu falo que o pessoal fala assim, coding, né? Ou programação. Mas coding, quando a gente fala de coding, tem lógica, física, quer dizer, é você explorar o raciocínio, né? Fazer com que a criança perceba na verdade, eu sinto assim, para uma comunidade carente, a primeira coisa que a criança precisa aprender é português e matemática. Aí o Sim. inglês, ele leva a criança para um outro patamar. Com coding, a gente leva eles para as profissões do futuro. Então, o que acontece? Se você tem pouco tempo para resolver, você precisa acertar o primeiro tiro, o segundo tiro na veia. E eu sinto assim, a gente hoje, imagina uma criança que nunca teve facilidade para falar inglês, começar a se sentir fluente em inglês. É assim, Sensacional. a gente tem crianças hoje no Passos Mágicos que o ano passado passaram um mês em Toronto estudando inglês. Aí o que aconteceu? Essas que estudaram inglês voltaram para cá. Você não faz ideia de quantas outras crianças se inspiraram nessa ideia. E hoje, no Passos Mágicos, eu diria para você que português, matemática, inglês é o cerne, o centro do que a gente precisa transformar, e isso possibilita que eles voltem para a escola pública e se interessem pelas outras matérias. E você faz isso no contraturno da escola? Então, a gente faz isso nos horários que as crianças têm possibilidade. Eu sempre falo que a gente não é aula de reforço. Quando as pessoas me falam isso, eu falo assim, ó, a única coisa que a gente não é aula de reforço. A gente é uma aula de inspiração. É uma aula que faz com que a criança acredite em si mesmo. Você imagina que tem muitas crianças que não sabem ler e escrever, de qualquer idade, de 7 a 14 anos, elas podem entrar no Passos Mágicos. E o que acontece? A gente ensina elas a ler e escrever. Alfabetizar crianças é libertar crianças. A criança que não está atrasada na escola pública, ela vai para a escola e cria uma série de problemas na escola. À medida que você alfabetiza ela volta para a escola pública, ela dá menos problema para os professores. Então, eu sinto Sim, com assim, certeza. a gente precisa cuidar da nossa comunidade. A gente precisa cuidar das nossas crianças. Se a gente quer um Brasil melhor, nós que tivemos a sorte de poder estudar, a gente tem, assim, o prazer de contribuir e ser feliz fazendo isso. Então, a gente pode mudar o Brasil. Assim, e olha, eu repito, nós não temos nenhum viés de religião, a gente aceita todas, e nós não temos nenhum viés político. Então, assim, a gente não puxa a sardinha para nada. A gente só puxa para a educação e para essas crianças que são maravilhosas. Verdade. Dmitry, olha só, você tem um carinho muito grande por todo esse projeto, por tudo que você faz, né? Eu percebo que vocês têm uma questão assim de compromisso com tudo isso dentro de uma comunidade muito carente, né? Vocês escolheram Embu-Guaçu por quê? Então, a gente começou por causa que a gente começou a atuar nos orfanatos de Embu-Guaçu há 30 anos atrás. Então, a gente acabou conhecendo a comunidade. E é muito importante você conhecer a comunidade que você resolve ajudar. Porque você precisa conquistar a confiança das pessoas. E no Brasil hoje, às vezes, quando você resolve fazer o bem, por incrível que pareça, parece até como uma coisa esquisita. Então, é muito importante que você, se você começar uma coisa, você tem que dar continuidade naquela ação. Então, por isso que eu acho tão importante o foco. Nós queremos transformar Embu-Guaçu numa das melhores cidades para se estudar no Brasil. Eu falo assim, que eu gostaria que Embu-Guaçu se transformasse na Coreia do Sul. Porque em uma geração eles mudaram, e a gente quer mudar em 5 ou 10 anos. Eu quero ainda assistir Embu-Guaçu maior, melhor. O desafio está lançado, né, Dmitry? É isso aí. Olha, eu vi que tudo que vocês fazem tem muito estudo a respeito, tem dados, né? E lá em Embu-Guaçu, vocês têm uma unidade no centro, uma no Cipó, uma no Filipinho e uma em Granjinha, né? São 4 unidades em locais de população bem carente mesmo. Tem um dado que vocês levantaram muito interessante, que 60%, somente 60% das pessoas tinham concluído o ensino fundamental dessa região. 40% teriam feito o ensino médio.
e somente 7,5% eles concluíram o ensino superior. Todo esse trabalho de vocês, de motivação, de motivar a criançada para estudar, eu tenho certeza que vocês vão mudar esse número. Eu não tenho Com dúvida certeza disso, né? Olha, o Brasil, todo mundo fala o seguinte, o Brasil hoje está num dos últimos lugares do PISA no planeta. O Brasil, então, não é uma referência em educação hoje comparado com outros países do mundo. O estado de São Paulo, na federação, também deixa muito a desejar. Em Bugaçu, São Paulo, o estado de São Paulo tem de 500 a 600 municípios, alguma coisa assim. Em Bugaçu está entre os últimos 100. Então, o que eu sinto assim, se a gente conseguir pegar um município que tem, por exemplo, que tem baixa arrecadação, que tem uma situação delicada na educação, e transformar isso através de um projeto que custa R$ 150 por mês por criança. Olha, a gente vai deixar aí um legado para o Brasil, dizendo, olha, veja bem, eu sempre tenho que dizer para você o seguinte, no ano passado, a gente conseguiu colocar várias crianças para estudar em escolas, em universidades, e a gente conseguiu alguns alunos, muitos, né? Não alguns, nós temos 110 alunos com bolsa de estudo numa escola particular, no município de Bugaçu. É muito legal, porque essa criançada estuda pra caramba. E, olha, a gente tem 1.000 alunos no projeto e 110 numa escola particular de Bugaçu. E eles, muitos deles, são ótimos alunos nas salas que eles participam. Então, olha que legal, olha que bacana você sentir que uma criança que não tem recursos está lá numa escola particular se esforçando para construir o futuro dela. Então, nós, na verdade, estamos ensinando as crianças a pescar e não dando o peixe para elas, tá certo? Exatamente. É muito legal. Ô, Dmitry, e essa seleção, qual é a criança que consegue conquistar? Primeiro, como que a criança consegue entrar no Passos Mágicos? É a primeira pergunta. E como que a criança depois consegue essa bolsa? Como é que é feita essa seleção? Então, é assim, a gente... para uma criança entrar no Passos Mágicos, ela não precisa ser o melhor aluno, ela só precisa ter vontade de estudar. Então, ela faz uma prova, e essa prova identifica qual é o nível da criança. No projeto, a gente divide as crianças por conhecimento e não por idade. Então, por exemplo, se eu tiver 12 anos de idade, 13 anos, e não souber ler e escrever, eu vou entrar na alfabetização. Se eu tiver 11 anos de idade e for um excelente aluno, eu tiver avançado, eu vou estudar matemática do primeiro e do segundo colegial. Então, o que acontece? As classes estão sempre motivadas, tá certo? Isso faz com que a aula seja muito mais fácil para o professor, porque ele vai encontrar uma sala homogênea. Tá bom. Aí tem lá o professor. Eu quero também dizer que, se a gente tiver o Passos Mágicos aqui e for um círculo, né? Metade do círculo é aula e metade é assistência psicológica. Porque tem muitas crianças que, para estudar e para desempenhar bem, precisa ter a ajuda da psicologia. Então, no Passos Mágicos, tem vocês têm a psicologia e das crianças pedagogia. E tem a psicóloga dos pais. Então, o que acontece? À medida que a criança se destaca no projeto, os professores identificam e qualificam ela para entrar para uma turma que pode ganhar uma bolsa. Aí aparecem as pessoas que colaboram com a gente, que estão loucas para colocar uma criança na escola. Aí a gente faz um match. Então, tem uma criança aqui que quer estudar e tem uma pessoa que quer colocar uma criança na escola. Uma criança. Então, assim, é um ganha-ganha. A criança fica feliz, o padrinho que coloca a criança fica megamente feliz. Tem amigo meu que me liga e diz assim, Jimmy, você ressignificou minha vida. Você não faz ideia do que você me trouxe de felicidade. Então, eu sinto assim, essas crianças, quando elas vão para a escola particular, elas são amadas pela família, elas são amadas pelo Passos Mágicos, pelo padrinho, ela se sente acolhida. Ela vai lá e fala assim, poxa, se eu estudar para chuchu, pode ser que isso mude a história da minha família. Então, sinto que a gente quer isso, amor.
através do amor, motivar as crianças para estudar. E assim, os nossos colaboradores, as pessoas que decidem colocar uma criança na escola, tem muitos que estão há mais de 15 anos conosco. Então, hoje, Uau, dessas 110 crianças que estão na escola particular, você pode dizer aí que certamente tem, às vezes, pessoas que têm mais de um aluno. Nós estamos falando de 90, 100 pessoas. Eu até brinco, falo assim, se eu me esforçar nos próximos anos, pô, de repente a gente pode ter 1000 crianças estudando. Olha que maravilha. Porque, na verdade, para uma criança estudar na escola particular, custa por ano, no máximo, 10 mil reais. 10 mil reais. Para estudar numa escola particular. Por ano, uma criança custa 10 mil reais na escola. Particular. Não, particular. E aí, o que acontece? Às vezes, para o padrinho, eu sinceramente falo, para muitos deles, isso talvez seja mais do que uma viagem de volta ao mundo de felicidade. Porque eles falam que não tem como. Assim, quando você recebe o boletim de uma criança que você apadrinhou e você percebe que ela está valorizando evoluindo. Aquilo, puxa vida, isso é tão bonito. A pergunta é, se você fosse uma criança que mora na periferia de São Paulo, que quer estudar, recebesse uma bolsa, você não ia ficar feliz? Nossa, imagina, transformação de vida. Transformação de vida, né? Ô, Dimitri, uma coisa que eu acho incrível dentro do projeto é essa coisa de contaminar as pessoas, né? Vocês conseguem estimular as crianças e fazer com que elas sejam estimuladoras de outras crianças. E isso é incrível, porque assim, ó, às vezes que eu tive contatos com vocês dentro do projeto, uma das coisas assim que me encantou foi quando nós fomos no Museu da Imigração. Primeiro, o carinho que vocês têm, o amor que tem com as crianças e a questão de mostrar para elas, além da educação, cultura, né? Possibilitar a essas crianças de conhecerem coisas além do dia a dia de escola, né? E quando nós fomos para o Museu da Imigração, eu fiquei com um grupo junto com mais 2 pessoas. Eu vou falar para você que eu saí de lá, que quem mais aprendeu com elas fui eu. Porque a troca, eles faziam questão de falar o que tinham aprendido, o que tinham visto. Isso não é comum. Isso é um cenário de quem é estimulado, de criança que está sendo estimulada todo dia, né? É verdade. Então, Elas quando elas entram no projeto, a gente ensina que o que de graça você recebe, de graça você dá. E é de graça de Deus, não é de graça de dinheiro. Então, fala assim, se você aprendeu um conhecimento, você tem que passar esse conhecimento para frente. Na verdade, a nossa sociedade precisa perceber que à medida que a gente passar conhecimento, a gente está melhorando a sociedade como um todo. Então, não adianta eu saber. O mais importante é, à medida que eu sei, eu passo esse conhecimento para o próximo. Então, a gente estimula as crianças desde o primeiro dia que elas estão nas nossas turmas. É que se você entender um conhecimento e você perceber que o seu coleguinha não entendeu, você vai lá e ensina o seu amigo. E a felicidade ocorre quando você faz isso. E a gente tem, como você disse, esses passeios. E a gente faz passeios culturais com eles para estimular o conhecimento. Então, isso é muito importante no Passos Mágicos. Muito importante. E outra coisa que eu achei muito interessante dentro desse processo todo é que tudo com vocês é através da meritocracia, né? As coisas vão acontecendo de acordo com o merecimento, com o empenho, com a dedicação das crianças. E isso se torna um hábito muito gostoso, porque eles vão praticando todo dia e para conquistar mais alguma coisa. E eu achei super interessante quando eu perguntei para vocês na época como é que eram selecionadas as crianças que iam para um passeio fora do projeto. Exatamente. Que era essa questão... Você pode falar melhor como é que é selecionado? É muito legal, porque assim, para tudo no Passos Mágicos, você tem que merecer. Porque assim, se a gente pensar, eu tenho fila de espera para entrar no projeto. Existe fila de espera para entrar. Qual é o ponto? Você tem que perceber que à medida que você vai se dedicando, você vai conquistando situações no projeto, e isso é natural, e na vida é assim.
Então a gente tenta explicar para eles, porque, veja bem, todos nós sabemos que por trás de muitas pessoas bem-sucedidas tem um grande trabalhador, um cara que acorda cedo, que se dedica. Então a gente tenta mostrar isso para as crianças. Então eu falo assim, olha, se você entrar no projeto, você vai sempre poder conquistar coisas. Você tem que ter a cenoura na frente deles. Eles precisam perceber que eles podem atingir aquela meta. Exatamente, conquistar. E isso dá um prazer muito grande. E aí eles passam essa sensação para o outro. O fato de eu conquistar não quer dizer que eu sou melhor que o outro. Eu falo para eles, olha, mostre para o seu colega que eles também podem chegar lá. E é assim, eu acho que essa questão, quando você pensa assim, tem uma questão com a meritocracia que tem que estar integrada com essa questão da psicologia. Porque muitas das coisas que as crianças precisam alcançar, elas estão travadas, às vezes, aqui, ó. Então, você precisa destravar. Você não pode encarar o ser humano como se ele fosse uma maquininha, um computador. Não, ele tem sentimento, ele tem coração. E você precisa entender isto. Então, às vezes, tem uma coisa bacana disso, que é assim, a meritocracia com a psicologia dá o amor que a gente quer ter no projeto com o objetivo e o foco que a gente quer ter no projeto. São as duas coisas. Senão, por exemplo, você poderia falar assim, não, aqui a gente só ganha quem assim, assim. Não, não pode ser assim. Tem que ser com carinho. Além do foco, tem que ter o carinho. As duas coisas. Fantástico, Dimitri. Maravilhoso. Ô, Dimitri, e aí assim, olha, com essa questão toda de pandemia, vocês tiveram que também fazer o afastamento social, né? Certo. E Tivemos. o que está me encantando é que, assim, olha, meus filhos fazem faculdade particular, estão em universidade. Eu tenho várias pessoas que estão em faculdades, escolas particulares, que tiveram dificuldade em ter rapidamente algum meio para levar a aula online para os alunos. E o Passos Mágicos, mesmo com toda dificuldade pela carência das crianças, pela falta, talvez, de acesso à internet o tempo todo, vocês criaram um meio de levar as aulas para as crianças, para que eles não ficassem sem aula. Conta um pouquinho como vocês fizeram, nesse momento de pandemia, levar isso para as crianças, para eles continuarem tendo aula todos os dias, não faltar as atividades. Como vocês fizeram? Olha, a gente teve um problema muito grande, porque no começo, quando a gente fala assim, agora com pandemia, fazendo isolamento social, acabando o projeto, praticamente a desigualdade ia aumentar. Então, as crianças que mais precisam estudar, que são as do ensino público, que tem uma defasagem em relação às crianças do ensino particular, iam ficar sem aula. Aí, os professores e a Michele, em uma semana, se reorganizaram e a gente montou um sistema tupiniquim, tá certo? De aula pelo celular, porque tem muitas crianças que não têm, às vezes, acesso à internet, e a gente teve que se reinventar. Imagina você dar aula de alfabetização pelo celular, tá certo? Sim, então, para crianças que às vezes tem um lugar que não tem internet. Como vocês fizeram isso? Aí que acontece? A gente conseguiu montar um sistema diverso, que ele não é igual, não ficou um modelo para todas as turmas, cada turma ficou de um jeito. A Michele teve, com os professores, muita atenção com isso. E o que aconteceu? A gente, por exemplo, um professor, você sabe que você não pode... Tem muita gente que não tem uma quantidade de dados no celular muito grande. Ela tem uma quantidade restrita. Então, a maioria das matérias foi feita assim. A gente preparou as aulas com muito carinho e com pouco consumo de dados. Até às 10 horas da manhã, o professor posta a aula de manhã. E aí, até às 4 horas da tarde, as crianças têm que entregar o resultado e pode conversar com o professor no privado e ir tendo a aula e indo fazendo. Imagina você receber vídeos depois com os resultados. A lição feita no caderno todo dia. Meu celular está explodindo de imagens. Eu tive que aumentar a reserva lá de memória no iCloud, porque agora tem milhões de mensagens. Mas o que a gente conseguiu fazer com isso? Um grande salto. O Passos Mágicos avançou vários anos. É impressionante, porque a gente se adaptou e a gente se reinventou em tão pouco tempo. E hoje eu percebo assim, o grande desafio
é pegar as crianças que não conseguiram participar do processo. Então, dos 1.000, a gente... Você acha que das 1.000 crianças, quantas ainda não conseguiram se inteirar? Olha, nós temos pelo menos 300 que estão com dificuldade. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para as pessoas que não conseguiram subir no trem. Porque às vezes o trem passa, as pessoas conseguem entrar no trem. E tem umas que não conseguem. Então, a gente precisa ter um carinho especial com isso. Então, agora a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, ligando para todas as famílias para saber como é que eles estão, se os alunos estão frequentando a aula ou não, e como cada professor, durante o período que a escola pública não teve aula, porque as escolas particulares rapidamente se adaptaram ao EAD, mas a escola pública não. A escola pública começou agora. Então, durante esse período, ao invés da gente dar aula de português e matemática e inglês, nós demos português, matemática, inglês, história, geografia, física, química, biologia. Nós demos aulas de tudo. Por quê? Porque a gente achava que as crianças poderiam ficar em casa sem ter o que fazer, e isso ia ser até mais trabalhoso para os pais. Então, a gente achou, já que a escola pública não estava dando nenhuma matéria, a gente tinha que aumentar a carga horária. Agora, a escola pública voltou, e a gente voltou para português, matemática e inglês, para não sobrecarregar as crianças e voltar para a origem do projeto. O que eu sinto em projeto social? Você precisa se adaptar. É a lei de Darwin. Você precisa se adaptar. Se você não se adaptar, vai ficar muito ruim. E eles só contam conosco. Então, eu sinto assim que os professores foram incríveis. Agora, tem uma outra coisa que eu também queria te contar sobre a pandemia. Isso é uma coisa muito séria. Os psicólogos tiveram um trabalho triplicado. Tem psicólogo, às vezes, atendendo crianças às 3 horas da manhã. Pai. Porque você imagina que no período da pandemia, as pessoas passam por privações e os problemas se acentuam. Então, é muito importante essa assistência. Muitas pessoas... A gente vê o número de violência doméstica aumentar todo dia, aí muitas informações a respeito, é uma preocupação grande mesmo. Então, e assim, a gente olhou para tudo isso. E como a gente está com um processo de pesquisa em andamento, os professores estão ligando para todas as casas, a gente também verificou quem tinha perdido renda, quem estava com problema de alimentação, e lançamos um programa de 3 meses, agora, para entregar cestas básicas, que eu chamo de cesta básica do amor ao próximo. Então, na verdade, essa cesta ela vai para complementar a alimentação que às vezes não está acontecendo. Porque eu lembro para você que na escola pública, muitas crianças se alimentavam da merenda. Sim, e no momento que elas não têm escola pública, elas passam a comer menos. E a família passa a ter uma despesa maior. Então, Dimitri, muito delicada essa situação. E nesse projeto das cestas, eu vi, estou no grupo, a entrega dessas cestas, que vocês fizeram de uma forma muito especial. Não é Exatamente. Como uma grande parte tem feito, abre o caminhão, entrega as cestas básicas e cada um que se vire. Vocês foram dentro das casas, com as crianças, para fazer esse trabalho de entregar amor, entregar carinho junto, que foi sensacional. Isso daqui vocês fizeram com muita diferença mesmo. E outra coisa que eu sei que vocês fizeram foi criar núcleos para fazer as máscaras, né? E vocês têm isso. 1.000 máscaras por dia. Na verdade, é o seguinte, isso aí, eu digo que teve tem alguns anjos, né, andando pelo universo. E teve 2 anjos que se chamam Luciana e Daniel, que encontraram a gente e proporcionaram para nós. Imagina, a gente recebeu por doação as máquinas de costura, nós recebemos o tecido, o aviamento, tudo. As mães do projeto se voluntariaram para costurar as máscaras. Em pouquíssimo tempo, a nossa professora TT, junto com os nossos alunos, junto com os alunos que fizeram escola politécnica o ano passado, organizaram, pegaram um núcleo que estava praticamente disponível, né? E fizeram a diferença, né? E começamos. Olha, é um pessoal muito do bem, que tem 17 núcleos na cidade de São Paulo. E conosco montaram 2. Um no Filipinho e um no Cipó.
E olha, Olha, é muito gratificante perceber e que olha a só, própria sociedade, a própria comunidade está produzindo a proteção para eles, porque esse pessoal, a única proteção que eles têm é a máscara. E veja bem, se uma exatamente. criança não tem, se uma família não tem dinheiro para comprar a cesta básica, como ela vai ter dinheiro para comprar uma máscara? Mesmo porque Sim. muitas vezes a máscara nem disponível está. Então, a meta é produzir 500 máscaras por dia. Uou, Em cada núcleo, temos 2 núcleos, então nós estamos e precisamos produzir 1.000 máscaras meu, por dia, entregar 6.000 máscaras por semana. É muito que lindo. legal. É muito lindo. Dimitri, parabéns por mais esse gesto aí. E assim, parabéns pelas pessoas que se envolvem, né? Que as pessoas vão lá, doam 1 hora, 2 horas, não importa quanto, mas vão fazer alguma coisa. Isso é muito especial, né? Muito especial. Ô, Dimitri, eu tenho muitas coisas para te falar, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como que as pessoas podem ajudar o Passos Mágicos. Olha, Ó, uma das coisas que eu sei, que eu mesmo vou fazer esse apelo aqui, que as crianças precisam de celulares. Por é quê? verdade. Eles, para poder ter certos conteúdos, tem que ter uma certa qualidade, né? Alguma coisa aí, ter memória, né? Então, Isso. fazer um apelo para quem tiver celulares usados, que compraram novo, versão nova, que possa encaminhar para a gente ou diretamente para o Passos Mágicos, para que seja designado para essas crianças. É uma ação super bacana. Outra Isso coisa, é muito legal. Isso seria resgatar os menos favorecidos 100%. Isso sim, seria uma bênção eterna para ótimo. essas crianças. Que legal. Outra coisa é que a gente sabe que as ações são muitas. Cada criança dentro do projeto custa só R$ 150 por mês. É isso Porque mesmo. todos os professores contratados do Passos Mágicos são contratados, né? Exatamente. Existem muitas pessoas que são voluntárias, mas os professores são contratados. E eu vou falar uma coisa, eu não vou abrir aqui, mas eles são muito bem remunerados e muito queridos. Eu vejo que vocês querem proporcionar qualidade para eles também, né? É Tanto verdade, é é que verdade. para ser um professor do Passos Mágicos não é tão fácil assim, né? Não é? Eu falo que, na Então, verdade, primeiro eles precisam ter amor ao próximo. Depois, a depois primeira que você seleção é essa, né? abraçou, aí vem o conhecimento. Maravilha. Então, aí essas crianças, esses professores, para poderem ter essas aulas, precisam de alguns recursos e outros recursos são monetizados, não tem por onde, né? Então, É verdade. Dimitri, quem puder, tem uma conta do Passos Mágicos, né, que vocês trabalham. Se alguém do Passos Mágicos puder colocar aqui na nossa live os dados da conta, por favor, pode digitar aí, colocar, deixar aqui. E para quem não, a gente já sabe que muitas pessoas não têm condições de ajudar financeiramente. Mas existe uma ajuda que é o do tempo, que é tão precioso, né? E É essa verdade. ajuda pode vir através do voluntariado, que é Isso mesmo. gerar conteúdo para essas crianças. Tem muitas pessoas, eu estou vendo, olha, tem um pessoal nos acompanhando que é da área de educação, que podem, de repente, promover conteúdos incríveis e diferenciados para essas crianças, ou participar, por exemplo, que é na verdade, eu não sei quem ganha mais, eu acho que é quem vai de voluntário, viu, Dimitri? Para saídas das crianças É nos muito legal. projetos que a gente leva em ações culturais, né? Que assim, ó, me marcou muito. Todos que eu fui, eu sempre voltei com um olhar assim que eu aprendo muito mais com eles, porque eles são assim acelerados na vontade de aprender e transmitir o que estão aprendendo, e isso contagia. E o voluntariado tem N possibilidades, né? Fala aí o que mais que pode ser. Olha, hoje, nesses momentos de coronavírus, eu diria assim, a gente precisa de muita ajuda no projeto, porque, na verdade, hoje, quanto mais pessoas a gente tiver ajudando o projeto, a gente tem possibilidade no futuro de colocar mais crianças, tá certo? A segunda ação, que é muito legal, é ajudar nessa questão hoje das cestas básicas, que a gente aceita doações de qualquer valor na conta do Banco Bradesco ou do Banco Itaú, mas no Bradesco a gente deixou para cestas básicas e no Itaú a gente deixou para
o projeto em si. E tem essa questão das máscaras que a gente está produzindo hoje, distribuindo para a comunidade, que a pessoa, vamos dizer assim, ela poderia também, vamos dizer, uma forma de ajudar nesse negócio das máscaras, pequenas doações, a gente inclusive, de insumos, eu poderia... pode Na ser verdade, de os insumos de a gente tudo. recebe todos. Na verdade, o que eu Ah. acho é que a gente, em relação às máscaras, a gente vai poder, por exemplo, coisas simples, por exemplo, providenciar o lanche das voluntárias, fazer, Os por exemplo, na lanches. hora da distribuição, coisas simples, porque eu sempre falo, olha, às vezes as pessoas pensam que ajudar depende do tamanho, né? Não, ajudar às vezes é pouca coisa. Você se sente feliz colaborando com muito pouco. Vejam as mães que estão ajudando lá. A gente está ensinando uma profissão para elas, elas nem sequer eram costureiras. Algumas são, outras não. E a gente está dizendo para os pais que sabem costurar, ensinar para quem não sabe. Então, sinto assim, essa questão hoje, como ajudar no Passos Mágicos? Você pode ajudar com dinheiro e você pode ajudar, como você falou, sendo voluntário. Agora, na época do coronavírus, que a gente está praticando isolamento social de verdade, nós não estamos fazendo as atividades do final de semana. E os alunos estão fora. Então, eu sinto assim, se tem uma pessoa que, por exemplo, hoje, você me perguntar, eu acho que essa questão do celular ou de um computador, um laptop que você não usa mais. A gente tem crianças que estão na faculdade, a gente tem crianças que estão em escolas de ensino médio e eles não têm computador para seguir com a aula particular da escola que eles participam, como os outros alunos que têm computador em casa. Então, a gente vai ter que se redesdobrar para ajudar os 110 alunos que estão em escola particular e que precisam de um computador para continuar estudando em alto nível, né? Maravilha! Então, olha, como a gente tem o pessoal da USP, como a gente tem os alunos que estão na escola politécnica, mesmo computadores que às vezes não estão 100%, com o pessoal da escola politécnica, a gente tem um acordo, a gente consegue consertar algumas máquinas. Então, a gente pega computadores que às vezes poderiam ser considerados quebrados, entre aspas, e eles são ressuscitados lá pelo grupo da escola politécnica. Olha então, aí. Eu acho que tem muitas oportunidades. Eu vou falar que, assim, gente, tudo no Passos Mágicos, como chega, ele é entregue como se fosse novo. No dia do Natal, quando eu fui ajudar vocês a gente a montar cestas de roupas para as famílias, porque as crianças recebem brinquedo, roupa, sapato, tudo novinho. E aí vocês fizeram algo a mais, né? Que era fazer também para os pais, para o pai, para a mãe, para quem morasse dentro da casa, também receber uma cesta dessa. E eu achei incrível, Dmitry. E eu falo assim, olha, vocês ressignificaram muitas coisas para mim e eu dei o maior valor quando eu entrei na sua casa lá para fazer a separação, que vocês deixam tudo separadinho por tamanho, por masculino e feminino, idade de cada coisa, desde a roupa íntima até toda roupa, sapato, brinquedo. E o brinquedo que chega lá meio quebrado, ele é transformado. Tinha até bijuterias e o pessoal remontando as bijuterias para entregar uma coisa como é o que você gostaria de receber. Eu acho que uma frase que você também fala, que é assim, é você fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizessem por você se você estivesse na situação deles, né? É verdade. Então, assim, vocês são diferentes, sabe? Eu acho que vocês são umas pessoas diferentes. Olha, que legal. Eu vou falar uma coisa para você. O Natal, ele passou a ser uma ação mas tão grande, mas tão grande, que na minha casa não cabia mais. Então, há 2 anos agora, 2 anos, para você ter uma ideia, eu falo que tem anjos na Terra, né? E tem anjos que hoje nos ajudam, porque é impossível, porque no final, assim, o número de pessoas atendidas, se você considerar que a gente tem 1.000 alunos e que algumas famílias têm 6 membros na família, Nossa. Você pode chegar a ter, por exemplo, 5.000 pessoas no final do ano para você entregar, que foi o que aconteceu esse final de ano. Então, tem a Andréia e o Giovanni,
que são anjos também, e que fizeram com que esse sonho pudesse continuar. Então, uma parte é feita na minha casa, mas 80% hoje... É feito nesse outro espaço. Não, a gente recebe todas as doações. Aí vai para esse espaço que é muito grande. É um negócio enorme. Se você imaginar, é incrível. E aí, esse pessoal trabalha o ano inteiro, separando, lavando, costurando, a mesma coisa que a gente fazia aqui em casa. Só que aqui em casa a gente faz a parte dos brinquedos, dos livros, porque aumentou muito. Então, eu sinto assim que foi um grande desafio. Todo mundo achava que esse ano a gente não ia conseguir fazer. E nós conseguimos. Então, quero agradecer a todos que nos ajudaram, em especial a Andréia e o Giovanni, e dizer assim, olha, a gente acredita que é possível fazer o bem para o próximo quando a gente se junta, quando a gente se une. Por isso que é tão legal a gente estar aqui hoje junto, Dimitri, fazendo essa live. Entendeu? É uma pena que o tempo é curto, tá? 1 hora passa parecendo que foi só 5 minutos, né? É isso mesmo. Eu quero deixar aqui a minha gratidão imensa e o meu carinho por vocês, sabe? Por tudo o que vocês fazem realmente. Eu também acredito que a gente vai transformar pela educação. Quero pedir em nome da Alianças que quem estiver nos acompanhando, que tiver condições, entra na página, conhece um pouco mais do projeto, de repente faça parte do projeto de alguma maneira, né? Com doações financeiras ou adotando uma criança que custa R$ 150 por mês para ficar dentro do projeto. Hoje, ou colocando uma criança na escola particular. Ou tudo colocando uma criança na escola particular que custa R$ 10.000 o ano, não é isso? Exatamente, exatamente. 10 mil o ano. E vão fazer a diferença. Às vezes, uma pessoa só não pode. Junta 5 amigos e coloca uma criança na escola particular, né? Exatamente, isso faz uma diferença enorme. Exatamente. E a gente vai mudar a sociedade. A gente vai mudar a sociedade. E, assim, eu tenho certeza. Hoje, em Embu-Guaçu, tem 10 mil crianças em condições de participar do Passos Mágicos. Nós temos 1.000. Minha intenção é a gente chegar em 3 mil. Se a gente chegar em 3 mil, a gente muda a cidade. A cidade vai ter um outro olhar. Imagina você ter uma cidade do amor ao próximo. Uma cidade onde todo mundo acredita na educação. Uma cidade onde as pessoas olham umas para as outras e falam: o que eu posso fazer por você? Isso vai baixar a criminalidade. Isso vai baixar a depressão. Isso vai melhorar o ambiente. Eu até falo assim, pessoal, Embu-Guaçu vai virar um exemplo do que a gente pode fazer em outras cidades do Brasil. Acreditem na educação. Você não é de Embu-Guaçu, né? Não é nem não sou de Embu-Guaçu. Ele é aqui de São Paulo. Exatamente, eu não sou de Embu-Guaçu. Eu sou de São Paulo, de Santo Amaro, tá certo? Da Guarapiranga. Ó, eu sei que tem pessoas que já estão em universidade por causa de vocês, que receberam até bolsas, outras que por mérito já passaram, conquistaram seus espaços. Tem uns que estão dentro da Politécnica fazendo um curso, que foi incrível esse link que vocês conseguiram fazer. Temos agora 2 crianças estudando ensino médio no Hospital Albert Einstein. Olha! 2 crianças, 2 meninas. Que podem ficar daqui 2 anos ou 3 anos, entrar em medicina ou em enfermagem e ajudar a salvar vidas. Olha que legal. Olha que legal, que legal. Eu tenho certeza que você não está só transformando a vida dessas crianças, você está transformando a vida da família deles, né? Da história. Eles vão ser transformadores, né? Com certeza. E eles também aprenderam com vocês que também tem que ter essa troca. Então, exatamente. Isso é sensacional. Dimitri, vou deixar 2 minutinhos para suas considerações finais. A mensagem que você tiver que passar aí para depois eu encerrar. Tá bom. É uma pena, né? Nossa, eu quero te agradecer muito, do fundo do coração, a oportunidade da gente estar aqui hoje. Eu queria agradecer todo mundo que compartilhou aí e esteve conosco.
Eu quero agradecer a todos os padrinhos que acreditam no projeto há muitos e muitos anos e acreditam nas crianças, a todas as pessoas que fazem doações para o Passos Mágicos há muitos anos, aos professores que sem eles seria impossível, mas eu queria agradecer muito aos alunos. Eles são o projeto em ação, eu sempre falo isso. O Passos Mágicos é uma ideia e eles são a arma secreta. Os agentes. Eles que vão fazer esse Brasil ficar melhor. Então, eu quero dizer aí para vocês, alunos, estudem, se dediquem, acreditem. Nós estaremos aí, continuaremos aí, para apoiar vocês, alunos, para fazer com que vocês alcancem, atinjam os seus sonhos, vocês poderem acreditar que a gente vai construir um Brasil melhor, um Brasil para todos, um Brasil mais justo, onde as crianças possam ir para a escola e se sentir felizes. E eu sinto assim, a gente quer melhorar o Brasil como um todo, a gente quer melhorar o ensino público. Eu quero agradecer todos os professores, todas as pessoas que direto ou indiretamente acreditam nesse projeto. Eu quero dizer para vocês assim, nós podemos, é isso que eu quero dizer para vocês, nós vamos transformar o Brasil. Ó, muito obrigado. Que legal, que legal. Dimitri, eu percebo que as suas crianças, elas voltam para a escola e contagiam quem está na escola. A gente já teve algumas conversas sobre isso que aconteceu dentro da escola pública mesmo, que uma criança que faz parte do projeto encanta a criança que está lá e incentiva. Isso é sensacional, muito, muito, muito legal. Olha, quero mais uma vez pedir para quem puder, estar acompanhando a página, olhando o trabalho maravilhoso que o Passos Mágicos faz, que vocês também nos acompanhem, Alianças do Bem, nós queremos pessoas que estejam querendo fazer a diferença. E essa diferença só é possível se nós nos unirmos, se nós pudermos estar juntos, se nós tivermos amor acima de tudo, compaixão, cuidado, né, humanidade. Eu acho que isso, e principalmente nesse momento de pandemia, que nos afastou presencialmente, mas que nos une em coração, né? Que a gente possa, já que nós estamos tendo esse tempo de reflexão, que ele possa realmente ser transformador para a vida de muitas pessoas. Quero agradecer mais uma vez, obrigada, obrigada mesmo, agradecer todos vocês que nos seguiram, que estiveram com a gente aqui, obrigada pelo carinho, pela atenção, obrigada por todas as pessoas também que me responderam, Lu, eu quero ir conhecer, eu quero saber, eu quero ajudar. Então é isso aí, que a gente possa, através da educação, ser um instrumento de transformação da nossa nação, né? Quem sabe essa moça que está lá no Einstein não descobre vacinas importantíssimas, né, Dimitri? É isso aí, investir nos nossos talentos. Nossos talentos, é isso mesmo. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Um beijo grande para a Michele, para todo mundo do Passos Mágicos. Sou admiradora de todos vocês. Beijo. Beijo. Muito obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Obrigado. Valeu. Ô, Dimitri, põe a conta, manda a conta para mim nos dados para a gente poder postar para todo mundo. Tá bom? Tá legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.